Queridos, vocês estão notando alguma diferença em mim? Está muito sol aqui, né? Não estou com conjuntivite. Isso aqui só faz parte da ilustração da minha mensagem. Então posso tirar os meus óculos agora de sol e no momento oportuno eu vou ilustrar com ele. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: está preparado? Deus vai falar com você, meu querido. Eu quero começar lendo um verso da palavra de Deus que todos vocês muito provavelmente sabem de cor. João capítulo 14, versículo 6. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que mais? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos creem nisso? É interessante Jesus falando com as pessoas que a mensagem que ele tinha a pregar era semelhante a uma pessoa que escolhia um caminho e neste caminho encontrava uma verdade que levava a um destino da vida eterna. Eu quero que vocês me ajudem aqui. O que é um caminho, gente? O que significa um caminho? Rumo, direção, trajeto, escolha. Como? Direção. Vocês todos foram nesta direção e acertaram. Mas caminho fala também de hábitos, de você andar passo a passo, de maneira a caminhar numa direção, tendo um estilo de vida. Isso é tão verdade que o Salmo 1, quando fala do homem bem-aventurado, fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Caminho. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, portanto, o caminho é uma figura para dizer respeito a uma direção que a gente dá para a nossa vida, aos hábitos que nós desenvolvemos nessa decisão que temos de seguir a Jesus. Quando andamos nesse caminho, nós descobrimos também a verdade. Agora, o que é verdade? Todo mundo vai dizer Jesus. Tudo bem, Jesus é exatamente tudo aquilo que falou, tá? Os 3 substantivos aqui representam Jesus. Mas o que é verdade? Pensem. Uma base? Não, eu sabia que esse é mais difícil, né, de escrever. Quando você vê uma fotografia de alguém, aquilo não é uma pessoa, sim? Aquilo é uma figura que representa a pessoa. Portanto, a verdade, ela não é o tipo, não é a figura. A verdade é a essência. É o objeto como ele é propriamente. Todos nós, quando escolhemos os caminhos, acabamos encontrando verdades que também nortearão a nossa vida. E se você seguir por Jesus, pelo caminho de Jesus, crer na verdade que é Jesus, você terá a vida eterna, porque Jesus é a fonte, a origem de toda a vida. Amém ou não? Mas a gente tem um problema, irmãos, porque embora nós creamos nessa verdade, nós vivemos num tempo onde a filosofia vigente diz que não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo, sim ou não? Aliás, as pessoas dizem que a verdade, ela depende de cada um, do indivíduo. E muitas pessoas ainda vão além, dizem: não existe uma verdade só, não existe uma verdade absoluta, então discutir sobre o assunto é irrelevante. Agora, da mesma maneira que Jesus disse que Ele é o único caminho que leva a Deus, todos os demais caminhos, todas as outras verdades levam a qualquer outro lugar, mas não a Deus. Quantos concordam com isso? Diga amém.
Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o cristianismo, quando ele veio ao mundo, ele veio não só para salvar o indivíduo do inferno, não veio só para o destino final na presença de Deus. Ele veio para transformar o mundo e transformando a sociedade. Quantos aqui creem que você hoje foi colocado e plantado por Deus nesta geração para transformar essa sociedade? Agora, sempre que houve mundo, as pessoas tiveram as suas próprias verdades, os seus próprios caminhos, mas todas essas verdades não resistiram ao tempo, ou à constatação de que aquela verdade era pueril, não tinha substância. O cristianismo, em contrapartida, resistiu a tudo. Quando veio o cristianismo, os homens viviam na cultura helenista, na visão de mundo helenista. Quando Jesus pregou o evangelho, logo vieram os gnósticos, os docetistas, e a história vai avançando, e outras visões de mundo aparecem. Após a Idade Média, veio o racionalismo, o empiricismo, o iluminismo, o existencialismo, o pós-modernismo, tanto ismo que já me deu até canseira. O nazismo, o fascismo, o comunismo, o capitalismo, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia também diz: há caminho que ao homem parece direito, mas que no final é um caminho de morte. Tudo bem até aqui? Começar a entender, eu só estou começando a pregar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema da mensagem de hoje é fruto de uma reflexão que eu tenho feito nos últimos meses. Eu tenho me incomodado muito sobre o papel da igreja nos nossos dias. A verdade é que Deus nos chamou para transformar o mundo, para aculturar o mundo, para influenciar o mundo. Mas na prática, somos nós que estamos sendo influenciados por todas essas visões, por todos esses caminhos humanos que passarão. Alguns já passaram e muitos passarão. Então o título da mensagem de hoje é: as muitas mentes e o caminho. E quando eu falo de muitas mentes, eu estou falando das muitas mentalidades. E obviamente eu não tenho a pretensão de discorrer sobre tudo isso, mas eu quero falar de algumas mentes que são muito facilmente percebidas nos dias de hoje. Antes de eu entrar propriamente na mensagem, eu me lembro que quando eu me converti, eu li um livro que mudou a minha vida, chamado Fator Melquisedeque. Alguém leu esse livro? Se encontrarem, leiam, porque ele é maravilhoso. Esse livro fala que em cada cultura, em cada momento da história, Deus introjeta na cultura humana um tesouro, uma verdade a ser descoberta, que quando é descoberta, ela transforma a sociedade. Se eu estou pensando na dificuldade que nós temos de pregar o Evangelho de Cristo como uma verdade absoluta, num tempo em que as pessoas não querem o debate, num tempo em que elas repudiam qualquer verdade que seja absoluta, que não estão interessadas com isso, o que nós precisamos fazer? Precisamos primeiro entender a mentalidade dos nossos dias e descobrir esta chave que vai abrir os tesouros dos céus para que as pessoas entendam. Eu quero dar um exemplo de uma história desse livro. Um missionário foi, se não me engano, para a África e chegou numa tribo da África e começou a pregar o Evangelho. Aprendeu a língua, já conseguia se comunicar, e ele percebeu que o Evangelho não dava ibope.
E um dia ele começou a contar a história de Jesus que morreu na cruz. E quando ele chegou na parte de Judas, a turma ficou toda oriçada. Ficaram animadíssimos, queriam saber mais de Judas. E ele falou: pera lá, o que eu estou fazendo aqui? Eles ficaram animados com Judas e não com Jesus? É porque naquela cultura, o herói não era aquele que morria por alguém. O herói era aquele que fazia os outros confiar nele até que ele o traísse. Fazia parte daquela cultura. E ele começou a orar a Deus, e conhecer mais daquela mentalidade, até que ele descobriu esse tesouro que Deus tinha para aquela cultura. Ele descobriu que dentro da tradição daquele povo, se um chefe quisesse reconciliação com uma outra tribo inimiga, a única maneira que podia ser feito isso era que o chefe entregasse o seu filho primogênito para ser sacrificado pela outra tribo. Quando ele descobriu isso, ele reuniu todo mundo e contou a história do chefe de todos os chefes, que é Deus, entregando o seu filho primogênito para ser sacrificado para a reconciliação das tribos. Queridos, na hora que esse homem fez o apelo, a tribo inteira se converteu. E um detalhe daquela tradição: uma vez feita a reconciliação, nunca mais eles podiam romper aquele laço. Foi isso que Jesus fez por nós, amém? Glória a Deus. Eu estou contando isso só para dizer para vocês que para a nossa pregação ser relevante, ser eficaz, ser instrumento de transformação, nós temos que conhecer a mentalidade do mundo e descobrir como é que nós vamos entrar nessa mentalidade e revelar Jesus como único caminho. Amém? Então eu quero apresentar para vocês 3 tipos de mentalidade ou de mentes e como elas se relacionam com o caminho da verdade do Senhor. Então agora está na hora de eu pôr os meus óculos escuros. Querido, a primeira mentalidade que eu quero apresentar para vocês, ou mente que eu quero apresentar para vocês, são as mentes limitadas a ideologias particulares. Mentes limitadas a ideologias particulares. O que eu quero dizer com isso? Toda verdade, entre aspas, toda ideologia que norteia a vida de muita gente, ela é particular, ela é limitada, ela tem um espectro limitado, ela não é universal, ela não é uma metavisão que abranja todas as questões, todas as perguntas, todos os anseios dos seres humanos. É mais ou menos como uma pessoa enxergar o mundo através dos óculos escuros. Os óculos escuros têm de toda cor, tem marrom, tem verde, tem vermelho, tem azul, tem amarelo, tem de tudo. Mas dependendo da lente através da qual você olha, você enxerga o mundo por aquele viés limitado. Sim ou não? Quando alguém conhece Jesus, entra pelo caminho que é Jesus, descobre a verdade de Jesus, ele tira os seus óculos e deixa de ver o mundo por um viés limitado. E diante dele se abre uma verdade maravilhosa que transforma a vida de todos. Quantos creem nisso? Mas a verdade é que durante toda a história, Satanás sempre plantou ideologias, filosofias, verdades entre aspas, para fazer com que o homem escolhesse um outro caminho que não fosse o caminho de Deus. Eu falei de muitas coisas. A gente pode separar, por exemplo, se nós falarmos do relacionamento, por exemplo, entre o Estado e as pessoas. Nós já tivemos monarquia, nós já tivemos democracia, nós já tivemos, ou ainda temos, comunismo, capitalismo, liberalismo, neoliberalismo. Aí voltado mais para a visão econômica, né?
para a relação econômica entre as pessoas. A gente pode falar que existem visões no que diz respeito ao gênero, por exemplo. Nós já tivemos machismo, e o machismo nada mais é o homem acreditando ser melhor do que as mulheres, e por causa disso usa as mulheres e não valoriza aquilo que elas são. Sim ou não? Mas hoje tem o feminismo. E o feminismo, para combater ao machismo, diz assim para as mulheres: vocês são muito boas. Aliás, são melhores do que os homens. Aliás, nós não precisamos dos homens. Podemos viver sem eles. E tem muita gente defendendo o feminismo ou o machismo dentro da igreja. E o que é pior agora? Hoje já tem uma outra ideologia que é chamada de gênero, onde os gêneros não são mais definidos. Que a genitália que alguém tem ao nascer não determina o gênero que ela vai ter. Ou seja, verdades que se transformam, que negam umas às outras e acabam gerando vazios, revoltas, acabam levando as pessoas a lutarem por bandeiras erradas. Eu não estou aqui dizendo que em todas essas ideologias ou visões ou mentalidades tudo está errado, de forma alguma. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Para você valorizar a mulher, você tem que ser feminista? Você pode ser cristão, porque ninguém valorizou a mulher como cristianismo, como Jesus. Sim ou não? Naquele tempo a mulher não podia nem testemunhar, não tinha valor o testemunho das mulheres. Em alguns países hoje do Oriente, países islâmicos, o testemunho de uma mulher é metade do valor de um homem. Portanto, para você sobrepujar aquilo que um homem disse, você precisa de 2 mulheres. Você concorda com isso? Jesus não. Jesus valorizou as mulheres, as crianças, falou com a mulher samaritana e fez dela a primeira testemunha do evangelho e ganhou toda a sua cidade, toda a Samaria. Quando ressuscitou, a primeira pessoa com quem ele se encontrou foi com uma mulher, Maria Madalena, e ele disse para que ela testemunhasse num tempo em que a mulher não tinha valor no seu testemunho. Ele disse: vai, conta a Pedro, aos meus discípulos e a Pedro, que eu estou ressurreto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Portanto, o que eu estou chamando a igreja para uma reflexão é que, pela falta do entendimento do que realmente é o cristianismo, nós acabamos levantando bandeiras até boas, como se não fossem cristãs, mas se fossem destas ideologias falhas, limitadas, temporárias. O cristianismo é maior do que todas as outras visões de mundo, maior do que todas as mentes ou as mentalidades do mundo, e subsistirá todas elas. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: é importante você ser cristão, mais do que qualquer outra nomenclatura que te defina. Amém? Agora, neste tempo em que nós vivemos, nós temos uma outra dificuldade. As pessoas não aceitam que se contrapõem às suas ideias. No passado, no século XIX, por exemplo, havia grandes debates filosóficos. Um dos grandes gênios do cristianismo é o G.K. Chesterton. G.K. Chesterton. Ele chamava todos os outros filósofos, ideólogos, para praças públicas ou então para teatros e falava: vamos debater as nossas fés e as nossas filosofias. E o povo enchia aqueles lugares. Mas hoje, quando alguém ouve uma crítica àquilo que crê, fica ofendido. Não é mais politicamente correto você contraditar. Mas sabe de uma coisa? Foi para isso que Jesus veio, para trazer a verdade a todos quantos
conheciam só parte dela. Nós precisamos trazer de volta isso. Este princípio salutar, que quando você debate, quando você discute, na verdade você cresce, na verdade você coloca à prova as suas convicções. E saiba de algo, meu querido, aquilo que é verdade vai subsistir a todos os argumentos. Hoje de manhã, quando eu estava pregando, alguns pais levantaram, foram buscar seus filhos e foram embora. Essa é a prova, irmãos. Pessoas que estão aqui dentro e que eu prego que a Bíblia deve sobrepujar a todas as outras verdades, e quando você toca em algum ponto, as pessoas se ofendem e vão embora. Paciência. Eu respeito demais o direito de você crer no que você quiser, mas nem o politicamente correto e nem ninguém vai calar a minha boca, porque Deus me chamou para pregar o Evangelho de Cristo. Então aqui deixa eu falar algo para vocês, porque isso aqui não é uma mensagem para trazer transformações na sua vida política. Eu não estou nem aí se é a direita ou a esquerda que vai ganhar, se é o PT ou se é o PSL, se é o Bolsonaro ou o Haddad. Para mim não importa, porque eu sei de uma coisa, que Jesus é maior do que os dois, é maior do que todas as convicções, e eu não dependo de nenhum deles para ser feliz, para ter uma vida de vitória, e eu não dependo, e nós como cristãos não dependemos disso, para que nós possamos existir, seja em tempos de paz, seja em tempos de perseguição, o Evangelho vai sobressair, porque é a luz do mundo, é a verdade imutável, intransferível de Deus revelada aos homens. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor. Hoje uma palavra que se usa muito é tolerância. Mas as pessoas exigem tolerância até que alguém fale contra aquilo que elas pensam. Aí os tolerantes, os que exigem tolerância, ficam intolerantes. Deus tem falado comigo: filho, pregue a verdade, não pregue bandeira alguma, porque maldito o homem que confia no homem. Pregue a verdade, e a verdade é o Evangelho de Cristo, absolutamente verdadeiro, sem nada que possa desabonar os seus princípios espirituais, intelectuais, morais e éticos. A palavra de Deus é a verdade e subsistirá a todas as outras maneiras de pensar, a todas as metavisões que definem aquilo que as pessoas acreditam, como elas veem o mundo. A prova de que Jesus foi diferente é que um dia chegaram para ele com uma mulher pega em adultério, e a lei dizia o seguinte, que a mulher devia ser apedrejada. E os fariseus, que enxergavam o mundo por sua religiosidade, e aqui eu quero dizer que a religiosidade também é uma droga. Tem gente que é mais calvinista do que crente, tem gente que é mais arminiano do que crente. Eu não defendo placa de igreja, denominação de igreja, porque isso vai passar, mas a igreja de Jesus vai ficar até o fim. Quando perguntaram para Jesus: o que o senhor vai fazer com essa mulher? Ele virou para ela e perguntou: escuta, ninguém te condenou? Porque ele não contraditou a lei, ele simplesmente falou: tudo bem, a lei diz isso, então se alguém não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E todo mundo ali fez a meia-culpa e vazou, desapareceu, e Jesus ficou, ele e ela. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno, vá e não peques mais. A visão da religiosidade via a lei e não o ser humano. Jesus viu aquela mulher que foi criada por Deus e viu toda a potencialidade do que ela era e que poderia ser.
E por causa da sua visão mais ampla, Ele deu um outro destino de vida e não de morte. Então quando eu vejo essas brigas na internet, eu falo, Deus do céu, quando acabar esse negócio, vai ter que ter muito crente pedindo perdão, irmãos, porque está feia a coisa. As pessoas defendem mais política do que crente, do que o evangelho. Eu não vejo ninguém brigando pela fé. As pessoas estão brigando pela sua posição ideológica e política, como se o resultado dessas eleições fosse determinar se nós vamos ser felizes ou não. Diga para a pessoa ao teu lado, você pode ter a tua posição, mas não pense que é esse que ganhar a eleição que vai fazer do Brasil uma bênção. O que vai fazer do Brasil uma bênção é a presença do Senhor na nossa vida. É o Senhor que vai nos transformar. Amém, igreja? Então, lembrem-se, qualquer que seja o posicionamento ideológico ou filosófico, vai passar. E é uma lente limitada que te faz ver o mundo através dessa coloração ou desta característica que esta lente tem. Se você é de Jesus, tire os seus óculos e comece a ver a verdade como ela é. Amém? Glória a Deus. Quando você vive debaixo desta visão limitada, como por exemplo as feministas, não conseguem ver o mundo além do seu feminismo. Os machistas não veem o mundo além do seu machismo. O socialismo não vê o mundo além do socialismo. Os capitalistas não enxergam o mundo além do capitalismo. Os evolucionistas não enxergam o mundo além das células. Os psicólogos não enxergam o mundo além das experiências passadas. Todos obcecados com a pequena coisa que os define. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, você é mais do que qualquer visão de homens. Vocês estão entendendo, irmãos? Quantos aqui querem ser mais crentes do que qualquer outra coisa? Se alguém me perguntar, em determinado assunto vão pensar que eu sou de esquerda, em outros assuntos vão pensar que eu sou de direita. Aí fala, mas pera lá, está incongruente. Não, meu irmão, porque eu sou crente, eu sou de Jesus. Então se a esquerda tiver alguns elementos que tem no cristianismo, eu, bom, aceito isso. Se a direita tiver outros elementos que estão na palavra de Deus, eu, joia, eu creio nisso. Por quê? Porque eu sou, antes de mais nada, cristão. Porque eu creio na única verdade que jamais vai mudar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quando estão me entendendo, diga glória a Deus. Então, saibam, a igreja foi chamada para iluminar as trevas, não com ideologia de homens, mas com a verdade do evangelho. O segundo tipo de mentes são as mentes limitadas pela falta de instrução. Sabe, gente, eu não sei se você percebeu, e isso aqui não é discurso de velho não, mas vocês estão percebendo que as pessoas estão tendo cada vez menos instrução? Eu, por exemplo, eu cresci em Olímpia, uma cidade pequenininha. Estudei a vida toda em escola pública. Eu me lembro até hoje que na 5ª série eu tinha uma prova de português. E sabem qual que era a prova? A professora iria dar um verbo e eu tinha que recitar todos os tempos, desde o presente indicativo até o particípio, passando pelo indicativo, depois pelo subjuntivo, depois o imperativo, depois o gerúndio e depois o particípio. 5ª série. E eu me lembro que eu tirei 10, acertei tudo. Um pirralho de 10 anos de idade. Hoje
Que pena. E o mais intrigante disso é que nunca o conhecimento esteve tão acessível às pessoas. Mas conhecimento não é instrução. Agora, qual a consequência de uma mente que olha o mundo por um viés limitado em instrução? Eu vou ler a palavra de Deus que diz, lá em Isaías capítulo 5, verso 13: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. A falta de entendimento produz cadeias. O conhecimento da verdade liberta. Provérbios capítulo 10, verso 21 ainda diz: os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A falta de instrução produz morte. Cutuca a pessoa do teu lado, mas o evangelho instrui para a vida. Amém? Eu quero aqui usar um exemplo que é caricatural, tá? Então que me perdoem os jovens, porque eu quero brincar com vocês. Quem aqui tem menos de 25 anos? Fica de pé, por favor. Ai, que inveja. Eu tenho uma inveja danada de vocês. Passou tão rápido, gente. Mas pode sentar que agora eu vou brincar com vocês. Para mostrar para vocês como o mundo hoje carece de instrução, especialmente na questão da linguagem, do entendimento, da compreensão, e como resultado as pessoas são facilmente manipuladas e levadas por aquelas pessoas que são colocadas em lugares, professores que desde a primeira série até o último ano da faculdade, não para trazer conhecimento sobre a vida, sobre matemática, português, mas para ter um discurso confessional, ideológico, para introjetar nos cristãos e nos demais dúvidas sobre a fé. Porque hoje, para muitos, ensinar significa ajudar a criticar. Eu quero te dizer, você pode criticar qualquer coisa, mas não a palavra de Deus, porque ela é imutável, ela é a verdade. É melhor ensinar do que criticar, ensinar a pensar, porque a crítica destrói e o ensino da verdade constrói. Horkheimer, um dos defensores do marxismo cultural, escreveu o livro A Teoria da Crítica, ensinando as pessoas a criticarem o quê? A visão judaico-cristã e, portanto, a verdade. E aí você não entende por que os seus filhos chegam numa certa idade e já começam a questionar a fé, porque eles recebem uma avalanche de mentiras por pessoas, professores preparados, doutrinados, com uma agenda programática para desconstruir a sua fé e fazer de você um ateu. Não se ofendam, mas é isso que está acontecendo. Quantos aqui têm filhos adolescentes? Você percebe isso dentro da sua casa? Pois não. Mas vamos brincar com jovens aqui que eu falei para vocês. Chega um garoto de 18 anos para falar com um amigo dele e fala: mano, como é que você está? Beleza. Ele fala: sabe aquela mina? Tá tipo olhando para mim, tá ligado? Aí o outro: verdade, mas a mina ouviu ele falando: e aí, meu? Ô cara, não tô olhando pra você não, tô tipo nem aí com você, tá ligado? Eu também não tô, fica na tua que eu fico na minha. E a conversa acaba. Eu confesso que eu não entendo muito essa linguagem,
mas eu fiz um esforço aqui para interpretar. O que significa tipo? Porque, querido, meu neto tem 5 anos. Para cada 5 frases tem 30 tipos. Sim ou não? O que significa tipo, irmãos? Tipo significa o seguinte: indica uma falta de precisão, revela apenas uma aproximação, uma vaga semelhança. A pessoa não consegue dizer o que a coisa é, somente dizer o que ela parece. Sim ou não? E o tá ligado? Tá ligado é mais difícil, irmão. Tive que pensar mais para dizer o que tá ligado significa. Tá ligado significa o seguinte: olha, eu não sei, e eu espero que você saiba, tá ligado? Não sei o que eu estou dizendo, pois não consigo expressar o que realmente queria dizer. Pior ainda, eu nem sei o que eu quero dizer. Tá ligado? Desculpem, jovens, eu sei que nem todos vocês são assim, e principalmente os jovens dessa igreja. Tá ligado? Mas que tá difícil, tá difícil. Essa geração, eu não sei nem que letra é mais. Antes era X, depois Y, depois Z, acho que agora está no quê? Eu não sei que letra é, porque muda tão rápido. Mas a verdade é que quando falta densidade intelectual, espiritual, os jovens se tornam massa de manobra e facilmente abrem mão da verdade, que é o Evangelho, para aderir outras visões de mundo. Se você, meu querido, pensa de forma errada, você age de forma errada. Então é muito importante que nós preparemos os nossos jovens para compreender a verdade do Evangelho. Hoje eu tive uma reunião com a Isabel, com o Edmilson, com o Ramon e a Érica, porque eu quero preparar os jovens desta igreja desde os 0 anos, desde que eles entram aqui até que eles entrem na faculdade, preparados para chegar lá, inteligentes, preparados, defendendo o Evangelho com inteligência, com unção, com preparo, e não chegar lá como se fosse um desavisado, para enfrentar pessoas muito mais preparadas e que vão desconstruir a sua fé. Então, mentes limitadas, com falta de instrução, também são manipuladas pelo Deus desse século. Mas há um terceiro tipo de mente, e esta é a mente que eu quero declarar para a sua vida. Esta é a mente que você precisa ter, que é a mente renovada pelo Espírito. Amém? Quantos querem ter a mente renovada pelo Espírito de Deus? Romanos 12, 1 e 2, um texto clássico que todo cristão conhece. Paulo está falando com os crentes de Roma, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não tomem a forma, não sejam aculturados, não sejam manipulados, não sejam doutrinados pelas verdades desse mundo ou deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim: a vontade de Deus é a verdade, e ela é perfeita, boa e agradável. Se ela não é estas 3 coisas para você, pode aplaudir. É porque o cristianismo não transformou a sua mentalidade ainda. E tem muitos cristãos dentro da igreja que conseguem crer que Jesus morreu pela sua salvação, pela salvação das suas almas, mas duvidam e vivem
debaixo da égide de uma outra verdade, e jamais experimentarão o cristianismo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Nós precisamos ser transformados pela palavra, pela verdade. Sempre haverá confronto entre as ideias deste século. Aqui a palavra cosmos fala de uma visão cosmológica, diferente de gué, que é uma palavra que diz respeito à terra como objeto concreto, como massa. Paulo está dizendo: olha, vocês vivem numa cultura que é contra Deus. E se vocês querem ser salvos, não somente para outra vida, querem viver nessa vida como pessoas que foram transformadas e libertas por todas as cadeias que vocês receberam desse mundo, vocês têm que ser transformados pela verdade da palavra de Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus quer fazer de você uma pessoa transformada e um transformador. É sobre isso que eu tenho orado, para que Deus levante nesta geração, nesta plateia, pessoas transformadas por fora e por dentro, e que tenham coragem de enfrentar este mundo com uma mensagem transformadora do Evangelho, como a única verdade que pode destruir todas as demais, desde que você compreenda racionalmente o que você está enfrentando e naquilo que você crê. Amém? Eu não vou fazer uma análise expositiva do texto, palavra por palavra, porque já preguei dessa forma nesse texto. Eu quero falar sobre 5 características da verdade que você precisa saber. A primeira característica da verdade é que a verdade é sempre constante. Diga: a verdade é sempre constante. Sabe, gente, como eu disse, os dias dos debates, dos grandes debates, já passaram. Há 2000 anos atrás, os filósofos se reuniam para debater as suas filosofias. Quantos aqui já ouviram falar de Sêneca? Sêneca disse assim, eu vou tentar ler aqui em latim eu não conheço, mas diz o seguinte: veritas in nomine sui partem ed est. O que isso significa? A verdade é sempre a mesma em todas as suas partes. Diga: a verdade é sempre a mesma em todas as suas partes. Sabe, querido, se você entender isso, você vai se dar bem na vida. Vocês querem ver uma coisa? Se existe uma parte que não é verdade, ela é o quê? Mentira. Você já viu a dificuldade que o mentiroso tem quando ele tem que defender o argumento que ele usou? Ele inventa uma história, aí passa uma semana e ele fala: o que eu falei mesmo? Se você entender que a verdade ela tem que ser completa, é um todo, ela é verdade em todas as suas partes, que a verdade tem consistência, você andará com tranquilidade nesse mundo, sem medo, sem espanto. Nos nossos dias não há mais lugar para isso, mas saiba de uma coisa: você não será um cristão verdadeiramente se o Evangelho não for crido na sua totalidade. Ou o Senhor é Senhor, ou Ele não será o seu Salvador. E se Ele é o Rei, como nós cantamos muito bem aqui, todos nós cantamos que Ele é Rei, mas como súditos a gente não aceita algumas leis, porque essas leis estão ultrapassadas. Diga assim: a verdade é verdade por inteiro, ela tem consistência.
Experimente se levantar nos ciclos acadêmicos para dizer que você crê na Bíblia toda. Provavelmente você vai ser expulso, porque eles vão dizer: você é doido, é louco, acredita em Adão e Eva. É por isso que tem tantos cristãos hoje que estão sentados aí, e quando ouvem a palavra sendo pregada, fazem uma divisão: isso aqui eu aceito, isso aqui não aceito. Isso é visão pós-moderna. Olhe para o teu irmão e diga assim: você só não será um pós-moderno se você crer que a verdade de Deus é absoluta. Amém? Se você duvida desta verdade como um todo, da completude da verdade, então você já foi picado pelo bicho do pós-modernismo. Segunda característica da verdade que eu quero nos apresentar é que a verdade é imutável. Diga: imutável. Porque tem gente que acredita que algumas verdades valiam para o século X, mas no século XXI não vale mais. Sim ou não? Isso, do ponto de vista lógico, é mais ou menos que dizer o seguinte: essa verdade vale para segunda-feira, para terça não. Vale para quarta-feira, para quinta não. Vale para sexta-feira, para sábado não. Diga assim: a verdade de Deus é imutável. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão ou não passarão. O que sustenta o universo, meu querido, é a verdade de Deus. E Jesus, Ele não só é o Salvador, mas é o Criador, é aquele que criou as leis que sustentam o universo. E quando Ele vem ao mundo dos homens para interpretar essas verdades inconcebíveis na razão humana, Ele traz a verdade de Deus, aquilo que o homem podia compreender, e deixa claro que aquilo não é para ser questionado, e muito menos transformado, porque a verdade de Deus é imutável. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, Ele usa um artigo definido. Fora desta verdade, só existem verdades parciais. Amém? Em terceiro lugar, eu quero dizer que a verdade é inconfundível e distinta. E aqui eu quero dizer para vocês que uma mentira é uma forma de camuflagem, que tenta dar ao segundo plano uma importância maior do que o primeiro. Essa mentira, essa camuflagem, tenta enfatizar o que é insignificante e tirar a ênfase do que é importante, degradando a verdade completamente. Vocês entenderam, irmãos? Todo questionamento da verdade, toda vez que uma ideologia, uma filosofia confronta a palavra, por mais lógico que seja, aquele elemento está descaracterizando a verdade no seu fundamento. Se você quer ser cristão, como os cristãos do primeiro século, ou do século X, ou do século XVIII e XIX, a Bíblia é a verdade. Quando eu me convertei, a gente usava aquela frase: é a regra de fé e prática. Eu entendo tudo que está na Bíblia? Não. Mas aquilo que eu não entendo, eu me submeto. Porque muitas vezes a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. No final, meu querido, prevalecerá a vontade de Deus.
Nessa reunião que eu estava hoje, alguém usou um argumento que eu achei muito interessante. Diz que o crente chega no céu e quando chega lá e fala: escuta, onde é que está o Hitler? Está no inferno. Mesmo? E o Lula? Ele está aqui? Alguém vai dizer: está no inferno. Aí aparece o Lula lá. Gente, na última hora me converti. Eu oro por isso, porque a verdade do Evangelho é para todo homem. Glória a Deus. Mas para vocês entenderem a dificuldade que os cristãos hoje têm de assimilar o Evangelho como verdade absoluta, uma das coisas que eu acho inconcebível, pensar que na Alemanha de Hitler, os cristãos apoiaram Hitler. Misericórdia, aquele monstro sendo apoiado por cristãos. Vejam como as pessoas são capazes de ficar cegas, porque elas não são transformadas pela verdade. Elas vestem uma roupa que não modifica o seu interior. Mas naquele povo, naquele tempo, se levantou um homem, Dietrich von Bonhoeffer, um teólogo que ousou denunciar a Hitler e foi morto por isso. Mas esse homem tem um grande galardão. Quantos aqui estão dispostos a se levantar nesta geração, pregando a verdade a despeito das consequências? Não tenha medo do politicamente correto, das perseguições. É para isso que nós estamos aqui. Em quarto lugar, somados às características de consistência, imutabilidade e distinção, que faz da verdade cristã diferente de qualquer outra, nós temos ainda o conceito de inteireza. Qualquer coisa que seja menos do que a verdade como um todo é uma heresia. Você já ouviu falar sobre heresia? A heresia, do ponto de vista semântico, não diz respeito só a uma teologia errada. Diz respeito a uma verdade que foi mutilada. Você tirou um pedacinho da verdade e você já prega uma heresia. Por quê? Porque a heresia, toda heresia revela uma insatisfação com a verdade inteira. Significa que a versão própria que você tem, ainda que seja truncada, é mais importante do que a verdade na sua totalidade. É uma pena, mas tem muitos cristãos hereges dentro da igreja, porque pregam uma verdade mutilada. Primeiro, que estudam muito mais os outros pensadores do que a Bíblia. Segundo, porque não é politicamente correto, não é bacana, não é confortável ser a voz destoante. Mas os profetas que Deus levantou sempre destoaram, até dentro das igrejas e da religiosidade. G.K. Chesterton, esse grande pensador que eu apresentei a vocês, ele diz o seguinte: a verdade total é geralmente aliada da virtude. Uma meia verdade é sempre aliada a algum vício. Eu vou repetir. A verdade total geralmente é aliada da virtude, mas a meia verdade é sempre aliada de algum vício. Sim ou não? É a pessoa que quer destruir o casamento e quer encontrar razões para isso. Aí mutila a verdade. É a pessoa que quer justificar as dificuldades interiores, as inclinações na sexualidade, e então corta a verdade da Bíblia e cria uma nova.
Toda vez que alguém mutila a verdade não, aquela verdade que sobrou desta mutilação, eu merecia. Diga assim: a verdade de Deus é completa, é inteira. Eu me converti, eu me lembro de um pastor que dizia: na Bíblia eu creio até na capa. Quantos aqui creem na Bíblia como um todo? Queridos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não crer na sua verdade, na sua palavra, jamais você o agradará. Por isso que você, jovem, que vai para a universidade, Deus tem para você um chamado de transformar aquelas vidas que estão lá. Por isso você, pai, você, mãe, que pensa que você pode entregar a responsabilidade de ensinar os seus filhos no Evangelho para a igreja, você está completamente enganado. Porque aqui na igreja ele vai receber uma vez por semana, mas durante a semana ele vai ter muito mais, em horas, em estratégias, de visões contrárias à fé, do que eles recebem somente na igreja. E sobretudo, se a tua vida não estiver coerente com aquilo que você prega, eles não vão acreditar na verdade que você prega. Onde estão os cristãos que querem ser transformados pela palavra e querem levantar a bandeira do Evangelho? Amém? Que bom que até agora ninguém levantou e foi embora. Acho que eu estou pegando mais leve. Em quinto lugar, e por último, eu quero dizer que a verdade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Querido, a promessa que Jesus fez há 2000 anos atrás: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ainda vale para hoje. Interessante, mas as pessoas querem tirar da equação da verdade a pessoa de Deus. Se você vir, por exemplo, a visão comunista de Marx, ela é linda. Ele tinha uma visão de uma utopia, onde não haveria diferença entre classes, onde as pessoas não seriam valoradas ou avaliadas pelo dinheiro que tinham, ou pela classe, ou pelo estrato social ao qual pertenciam. Ele acreditava que primeiro era necessário se fazer uma revolução, a revolução do proletariado. Ele acreditava que os proletários, os trabalhadores do mundo inteiro, iriam se juntar e lutar contra o sistema. Ele morreu. Isso jamais aconteceu. Utopia significa um lugar que não existe. É um não lugar. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: a utopia de Marx nunca vai libertar a humanidade. Aliás, queridos, morreu Marx, morreu Mussolini, o pai do fascismo, morreu Hitler, o pai do nazismo. Morreram todos, mas o nosso Jesus está vivo. Por isso esta verdade prevalecerá. Eu não tenho medo que a igreja deixe de existir por causa de A ou B que vai ganhar no Brasil. Não vai deixar. A igreja é do Senhor, e a promessa profética que Ele tem para nós: Pedro, tu és pedra, e a palavra ali é lasquinha de pedra, e sobre esta rocha, que é a confissão de que Jesus é o Messias, o Rei e Salvador, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Deus quer levantar cristãos transformados e transformadores. Alguém, aliás foi o Chesterton mesmo que disse a verdade
para que mais tarde alguém possa acreditar nela. Disse uma mentira, para que acreditem nela imediatamente. Disse a verdade, para que mais tarde alguém possa acreditar nela. Disse a mentira, para que acreditem nela imediatamente. Talvez você até pense que uma pessoa que é hermética, fechada, que não abre mão, que não negocia, que não discute, que não apela para a razão, para abrir mão daquela verdade que norteou a sua vida durante muito tempo. Tem muita gente que diz, isso aí só se acontecer um milagre. Mas querido, a salvação é um milagre, e quem opera é o Espírito Santo. Às vezes pode demorar um pouco, mas as pessoas vão, por fim, acreditar. Porque a palavra de Deus, a verdade de Deus é viva. Você prega e aquilo fica. Ele nega, ele repudia, ele blasfema. Mas na hora que ele tiver uma brecha aberta, o Espírito Santo entra como cunha e faz assim. E aquela pessoa que você jamais acreditou que pudesse ser transformada, se rende a Cristo. Eu quero dar o testemunho da minha irmã. Minha irmã Silvana é uma irmã muito amada, a irmã mais próxima que eu tive, sempre. Ela tem 9 anos mais do que eu, ela me punha para dormir todo dia. Eu achava uma morte esse negócio de dormir, até hoje eu acho. E a minha mãe obrigava, tinha 2 coisas que minha mãe obrigava, era dormir depois do almoço e tomar vitamina com ovo. Ela falava, não, você é muito magrinho, tem que engordar. Olha aí o que aconteceu. São as 200 mil vitaminas que eu tomei, tá até hoje. Eu posso passar fome uma semana que continua a vitamina lá. Mas a verdade é que a minha irmã, ela cresceu no Evangelho. E ela entrou em psicologia na USP, em Ribeirão. E bastou 1 ano de psicologia para ela se declarar ateia. Tudo isso que a gente está descobrindo hoje, de marxismo cultural, de Gramsci, ela já ouvia lá atrás. E ela proibiu que a família inteira abrisse a boca para falar de Jesus. Não quero ouvir, me ofende. E a gente acatou. Mas eu amava muito a minha irmã, então eu nunca deixei de tocar para ela cantar. A gente sempre ficava junto, conversava. No tempo da minha juventude, eu era tão rebelde, cheio de questionamentos, e ela era a pessoa que me entendia. Então eu orei por ela todos os dias. Até que um dia, muitos anos depois da minha conversão, ela me liga e disse, lá, eu estava ouvindo Bach e tive uma experiência com Deus. E ela falou, você me batiza? Eu falei, claro que eu te batizo, se eu estava chorando do outro lado. Eu falei, mas por que eu? Por que não Caio, que é mais velho, que foi o irmão mais próximo seu? Ela falou, você foi a única pessoa que continuou me amando. Você nunca abriu a boca para tentar me transformar. Você só respondia quando eu perguntava. E eu tive a felicidade de batizar a minha irmã. E hoje ela é uma cristã que crê que o Evangelho é transformador. Embora a palavra tenha demorado anos para surtir efeito. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, a verdade que você pregar pode demorar para que as pessoas creiam. Mas as mentiras que são contadas já são endereçadas aquelas fraquezas, aquelas tendências, de maneira que você tem vontade de acertar, para que você não tenha que ser transformado, para que você não tenha que ser mudado. Mas o que permanecerá é a palavra de Deus. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor, porque nós cantamos um cântico
E a gente vai cantar de novo, mas eu quero que você pense sobre esta letra. O nome do hino é Ó Quão Lindo Esse Nome É. A letra da música diz: ó quão lindo este nome é. No início eras a palavra, um com Deus, o Altíssimo. Está falando de quem, irmãos? Jesus. Um mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo este nome é. Ó quão lindo este nome é. O nome de Jesus, o meu Rei. Ó quão lindo esse nome é. Maior do que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é. O nome de Jesus deixou o céu para buscar-nos, veio para me resgatar. Amor maior do que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior do que tudo ele é. O nome de Jesus. Como eu amo esse nome. Outro nome não há. Eu adoro esse nome, porque a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, imutável, incomparável. Ele é a verdade que transforma o indivíduo, que transforma as famílias, que transforma as cidades, as sociedades, transforma as nações. Ele é o Rei dos reis. A Bíblia diz que o mundo é do Senhor, a terra e a sua plenitude. Mas Ele é Rei. E portanto, a sua palavra é a nossa lei. Por ela vivemos. É ela que confessamos. E nela vivemos. Agora o Senhor quer que você se posicione. Feche os seus olhos. Esta oração não é uma mensagem direcionada para alguns. Esta oração eu fiz na presença de Deus, quando Ele falava comigo nessa palavra. Porque nós somos expostos a tantas falácias, a tantos sofismas, que muito vagarosamente a nossa fé vai sendo corroída. Elementos estranhos a ela vão entrando no nosso coração. Se você hoje quer entregar toda a mentalidade deste mundo, que tem sido defendida por você, crida por você, mesmo sendo contra a palavra de Deus, levante a sua mão. Podem ser verdades emocionais, podem ser verdades filosóficas. Levante os dois braços, meu irmão. Esse é um momento muito importante da tua vida. Diga: Senhor meu Deus, eu declaro hoje, perante o Senhor, e perante os seus anjos, e perante os homens, que a tua palavra é a verdade na minha vida. Mesmo que eu não compreenda, ela é a verdade. Num momento oportuno, seja nesta vida ou na vida eterna, eu entenderei. Por ora, me basta crer e obedecer, para que a tua luz brilhe na minha vida, na minha família, e que eu possa ser um farol nesse mundo de trevas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a luz do Evangelho de Cristo resplandeceu em nossos corações.
não porque pudéssemos compreendê-lo com a mente humana, mas porque teu Espírito comunicou diretamente com o nosso espírito. Que segurança temos, Senhor. Diga assim: eu sou de Jesus. Diga: eu sou de Jesus. E Senhor disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você foi chamado ao aprisco e faz parte dele. Por isso que a graça de Jesus e o amor do nosso Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo de Deus seja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Grande semana para você.